Galera do Humanista, na videoaula de hoje então, a gente vai resolver alguns exercícios sobre ácidos carboxílicos e ésteres. Na verdade, vocês vão ver que o exercício 1, eu estou fazendo um apanhado de todas as funções orgânicas que vocês viram até agora, que eu gravei nas resoluções de exercício. Então a gente vai falar um pouquinho de aldeído, cetona, álcool, éter, fenol, e inclusive ácidos carboxílicos e ésteres, tá? E aí os outros exercícios, o 2 adiante, estão mais associados a essas duas funções, que foi o que vocês viram nessa semana, tá? Então, basicamente, nós vamos fazer na questão 1 um apanhado de todas as questões que nós vimos até agora, e da questão 2 em diante, especificamente sobre ácido carboxílico e éster. Inclusive, a lista de exercícios que eu coloquei para vocês, que vai estar anexado o link lá, é só sobre ácido carboxílico e éster, nomenclatura, propriedades e estrutura, ok? Então, vamos para a questão 1. Então tá a questão 1. A questão 1, como eu falei na abertura, é mais geralzona. Então a gente vai fazer um apanhado de tudo que vocês viram até agora de função, tá? Desde de álcool até ácidos carboxílicos e ésteres, que é o tópico principal da resolução de exercício de hoje. Então classifique cada função abaixo. Então olha a letra A. Olha o que eu achei na letra A. Carbonila, C-O. Se eu tenho uma carbonila, então ou eu tenho um aldeído ou eu tenho uma cetona. Cetona vai ser se eu tiver o C-O com carbono de um lado e carbono do outro. Aqui eu tenho um C-O terminal. Carbono de um lado e do lado de cá tem o quê? Hidrogênio. É porque o hidrogênio na fórmula de linha a gente não escreve. Então quando a carbonila é terminal, eu não tenho uma cetona, eu tenho um aldeído. Aldeído, essa primeira aí, letra A. Letra B. Olha essa estrutura aqui, ó. Isso é o que é importante. Eu tenho uma carbonila também. Mas quando você tiver uma carbonila e adjacente a ela você tiver um oxigênio, aí você não vai pensar nem em aldeído, nem em cetona. Você vai ter que pensar numa outra função, que é a função éster. Não confundir com éter, sem o S, tá? Éster. Então o que é um éster? É o C-O, a carbonila, mas adjacente a ela, logo ao lado dela, tanto de cá quanto de cá, tanto faz, você vai ter o oxigênio. Então você vai estar com C-O, O e um carbono lá de cá. Então aí eu vou ter a função éster. Beleza? Vamos olhar para a parte de baixo. C-O-OH. Essa estrutura é uma estrutura importante, que vocês saibam. Ela é a que a gente chama de carboxila. Carboxila. Então, C-O-OH é a carboxila. Vocês têm que conhecer essa estrutura. Tem que conhecer esse grupo funcional, que ele é muito importante, tá? E a carboxila é o grupo funcional que vai dar origem aos ácidos carboxílicos. Então, esse cara aí então, é um ácido carboxílico devido à presença da carboxila, que é o C-O-OH. Vocês têm que conhecer essa estrutura. Letra D. Presta atenção na D. OH ligado a um carbono que está fazendo uma ligação dupla. É um OH ligado a um carbono insaturado. Cuidado. Olha para a letra D e para a letra E. Olhando a D e a letra E, parece que são iguais. Vocês vão ver que são diferentes. Na letra D, o OH está diretamente ligado num carbono que está fazendo uma ligação dupla. Um carbono insaturado. Na letra E, o OH está ligado num carbono que só está fazendo ligação simples. É um carbono saturado. OH num carbono insaturado é o que a gente chama de enol. E OH ligado diretamente no carbono saturado é o que a gente chama de álcool. Então a letra E é um álcool porque o OH está num carbono saturado. Esse carbono aqui só está fazendo ligação simples. Já esse OH aqui está num carbono insaturado, que está fazendo uma ligação dupla. Então aqui eu tenho um enol, não é um álcool, e aqui eu tenho um álcool. Então não pode confundir essas duas estruturas. Tomar cuidado quando você tiver o OH, né, o álcool, característico do álcool, numa molécula, numa estrutura que tenha insaturação. O fato de ter a insaturação aqui não faz disso um enol. Só seria um enol se o OH tivesse ligado nesse carbono ou nesse carbono.
ligado no carbono de cá é um álcool. É um álcool de cadeia insaturada. Fechada e insaturada nesse caso aí. Letra F. A carboxila, a carbonila, C dupla O. C dupla O, de um lado, carbono, do outro lado, carbono, porque, né, ó, tem carbono aqui, aqui e aqui. Então aqui eu tô com C, aqui também, né, lógico. Então aqui eu tô com C dupla O, em ambos os lados, carbono. Então é uma carbonila que não é terminal, né? É uma carbonila que está enfiada, inserida no meio da cadeia carbônica. Isso é característico da função cetona. Então isso é uma cetona, tá? Letra G. Oxigênio entre dois átomos de carbono. Então veja, eu tenho carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. Eu estou com oxigênio como um heteroátomo inserido entre dois átomos de carbono. Eu tenho a função éter. Não confundir com o éster, que foi o segundo lá de cima, a letra B. Então esse é um éter, oxigênio entre dois carbonos. Olha a letra H. Mesmo caso, ó, oxigênio entre dois átomos de carbono. Tem carbono aqui e aqui, né? Então esse oxigênio está intercalado, está se inserindo entre dois átomos de carbono. Quando o oxigênio se insere entre dois átomos de carbono, eu tenho o éter. Letra I. Cadeia fechada, tem carbono aqui, tem carbono aqui, tem carbono aqui, tem carbono aqui. Olha essa estrutura aqui, igualzinho a letra B lá. Ó. Olha essa estrutura. C dupla O, aí de um lado tem oxigênio e do outro tem carbono. Ó. C dupla O, O. Essa estrutura C dupla O, O é característica do éster. Então foi até bom. Tem um éter e um éster. Éter, oxigênio entre dois carbonos. Éster, C dupla O, O. C dupla O, O. Éster. Só o oxigênio entre dois carbonos, éter. A diferença é só a letra S. Tem que tomar cuidado para não confundir, então. Letra J. J. Então aqui, ó, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. Oxigênio ligado numa cadeia carbônica saturada. Oxigênio ligado numa cadeia carbônica saturada. A gente está falando de um álcool. Talvez esteja um pouquinho desfocado aí para vocês, mas é porque eu não sei se sou eu que estou sem óculos, se perdeu o foco mesmo, mas acho que está dando para enxergar direito aí o que eu também estou olhando pela tela do celular e está dando para ver a estrutura direitinho aí. Então às vezes sai de foco, mas é normal. Letra K. Aí ó, a diferença de álcool e enol. Isso é um enol. Vê que a estrutura é muito parecida, né? Mas aqui eu tenho um OH ligado num carbono que está fazendo ligação dupla. Seria um enol com o OH ligado aqui como tá, como também se o OH tivesse ligado aqui, ó. Se eu puxasse uma perninha e colocasse um OH aqui, também seria um enol. Se eu tiro esse OH daqui e coloco aqui, ó, vira um álcool. É o caso da letra L, da de baixo, ó. Aquela mesma estrutura, ó, tem carbono aqui, aqui e aqui. Assim como aqui em cima tem carbono aqui, aqui e aqui. São 3 carbonos nos dois casos. Só que no caso da letra L, eu tirei o OH daqui e passei para cá. Então aqui, enquanto o OH está ligado num carbono insaturado, com dupla ligação, fazendo com que seja um enol, aqui o OH está ligado num carbono que só está fazendo ligação simples, ó. Se o OH estivesse nesse carbono ou nesse carbono, seria um enol. Mas o OH ligado no carbono saturado, que só faz ligação simples, eu tenho um álcool. Um álcool de cadeia insaturada. E se eu tenho o OH ligado diretamente no anel aromático? Não é álcool, não é enol, é uma outra coisa, é o que a gente chama de fenol. Então, OH diretamente ligado no anel aromático, fenol. Olha a letra N, para vocês tomarem cuidado. Eu tenho OH e tenho um anel aromático. Ah, então é fenol. Não. Fenol é quando eu tiver o OH diretamente ligado no anel aromático. Onde que o OH está ligado aqui? Num carbono
que só está fazendo ligação simples. Então, o OH está ligado num carbono saturado. Não importa que tenha um anel aromático aqui. Não é um fenol. OH ligado num carbono saturado, que só faz ligação simples, é um álcool. Como que isso passaria a ser um fenol? Se esse OH saísse daqui e viesse, por exemplo, para cá. Ou para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. Então, se o OH tivesse ligado em qualquer um desses... Ou aqui também, né? Se tivesse ligado em qualquer um desses átomos de carbono, qualquer átomo de carbono desse que o OH tivesse ligado, diretamente ao anel aromático, seria um fenol. Como ele está ligado neste carbono, mesma coisa se ele tivesse ligado nesse carbono também, né? Se tivesse ligado aqui ou se tivesse ligado aqui, ele estaria ligado a um carbono saturado, que só faz ligação simples. E não estaria diretamente ligado ao anel aromático, seria álcool. Então ele é álcool com OH aqui ou com OH aqui. Álcool. Será fenol com OH aqui, 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 aqui ou aqui. Beleza? Vamos por debaixo. O. C dupla O, sozinho. C dupla O sozinho, você tem que pensar, que é a carbonila, né? Você tem que pensar em aldeído ou cetona. Cetona é se o C dupla O tiver entre dois átomos de carbono. Olha essa carbonila, ó, tem um carbono aqui, tem um carbono aqui, 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 né? C dupla O, de um lado um carbono e do lado de cá tem o quê? H. O hidrogênio a gente não escreve na fórmula de linha. Então, como C dupla O não está inserido no meio da cadeia, como ele é um C dupla O, como é uma carbonila terminal, então isso não pode ser uma cetona, só pode ser um aldeído. Se tivesse um carbono aqui, ó, que tivesse um carbono, aí seria uma cetona. Então, como não tem, é um aldeído. Olha o P. Olha essa estrutura. C dupla O, OH. Carboxila. É a carboxila. Falhando a caneta. Carboxila. Então, C dupla O, OH é a carboxila. Vocês têm que reconhecer. A carboxila vai estar presente nos ácidos carboxílicos. Ok? Mesmo caso, letra Q. C dupla O, OH. Tem que reconhecer essa estrutura, reconhecer esse grupo funcional. C dupla O, OH é a nossa carboxila, assim como eu escrevi na letra P lá em cima, que vai dar origem aos ácidos carboxílicos. Fechou? Questão 2, então. A estrutura do ácido acetil salicílico, o AAS, que é aquele comprimidinho mesmo, né, de anti-inflamatório que a gente toma, né? Às vezes quando está com dor de cabeça e tudo mais, a gente toma aquele comprimidinho que algumas pessoas tomam depois do almoço, especialmente idosos, como um antiagregante plaquetário, né? Então ele tem algumas funções aí na farmacologia. Então a estrutura do ácido acetil salicílico, popularmente conhecido como AAS, está indicada abaixo. É essa estrutura que está aí, né? Aí são feitas as seguintes afirmações. 1. Sua fórmula molecular é C9H8O4. Então nós vamos avaliar se cada uma dessas afirmativas está certa ou está errada, tá? Se a afirmativa está correta ou não, para a gente poder assinalar a questão correta lá embaixo. Então vamos passo a passo. A1 aí. Sua fórmula molecular é C9H8O4. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver quantos carbonos tem nessa estrutura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 átomos de carbono. Então, de fato, C9. Começou bem, né? Lá na afirmação 1 está H8. Vamos ver se são 8 hidrogênios mesmo. Ó, quantos hidrogênios tem aqui? Então esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações. Falta uma para completar 4. Lembrando que todo carbono faz 4 ligações. Então nós vamos contar quantas ligações cada carbono está fazendo. E o que faltar para completar 4 é hidrogênio. Vamos olhar para esse carbono. Ó, 1 ligação, 2 ligações, 3 ligações. Falta uma. É o H que está aqui escondidinho. Esse carbono.
Uma ligação, 2, 3. Falta um hidrogênio aqui então. Esse carbono aqui. 1, 2, 3, 4. Já fez 4. Não tem hidrogênio aqui. Esse carbono. 1, 2, 3, que é uma ligação dupla. 4. Aqui não tem hidrogênio. Aqui tem um H explícito, nós vamos contar depois. Esse de cá. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio aqui também. Esse de cá. 1, 2, 3. Falta 1. É o H que está aqui. Esse carbono. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio aqui. Esse está fazendo uma ligação só. Então tem 3H aqui. Tem 3 hidrogênios aqui. Vamos contar quantos hidrogênios tem então? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. E agora vamos contar quantos oxigênios. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 oxigênios. O4. Então, de fato, ó, sua fórmula molecular é C9H8O4? Sim. Está correta. 2. É um composto aromático? Lembra que o composto aromático é aquela estrutura que tem o anel aromático, né? Então vamos voltar para a estrutura. Ah, não é. Não estou vendo a bolinha aqui, né? Gente, vamos lembrar. Toda vez que eu tiver um anel com 6 átomos de carbono e 3 ligações duplas intercaladas por 3 ligações simples, isso eu posso substituir por isso. Então isso é sim um anel aromático. Então toda vez que tiver 3 ligações duplas intercaladas por 3 ligações simples num anel com 6 átomos de carbono, eu posso trocar isso por essa representação e é sim o meu anel aromático. Então é um composto aromático, afirmação 2? Sim, é um composto aromático. 3. Possui as funções éster e álcool. Vamos voltar lá? Tem a função éster aqui? Tem. Olha essa estrutura aqui, ó. C-O-O. C-O-O é característico de éster. Então tem a função éster. Ok? E tem a função álcool? Não. Porque essa estrutura aqui, ó, C-O-O-H, é o quê? É a carboxila. A carboxila é característica do quê? Do ácido carboxílico. Então tem a função éster e ácido carboxílico, e não éster e álcool. Então lá, afirmação 3 lá embaixo. Possui as funções éster e álcool? Éster sim, álcool não. Possui a função éster e ácido carboxílico. Então essa está errada. Então só a 1 e a 2 que estão corretas. Então, ó, estão corretas apenas 1? Não, a 1 e a 2 estão corretas. Apenas 2? Não, a 1 e a 2 estão corretas. Apenas 3? Não, a 3 inclusive está errada. Apenas 1 e 3? Não, a 3 está errada. Apenas 1 e 2? Sim, a 1 e a 2 estão corretas. A 3 está errada. Então, marco aqui letra E. Então tá aí, a questão 3. Assinale a alternativa que contém o ácido carboxílico mais solúvel em água. Então olha para as alternativas todas aí. Da A até a D. Então olha para todas elas aí. Todos os ácidos carboxílicos, né, porque todos têm a função carboxila, tá vendo? Todos têm o C-O-O-H, C-O-O-H, C-O-O-H. Todos contêm a carboxila, né? Característica dos ácidos carboxílicos. Todos de cadeia carbônica linear. O que vai diferenciar um do outro, então, é o tamanho da cadeia carbônica. Veja, esse primeiro. Quantos átomos de carbono tem na cadeia, incluindo a carboxila? Tá? Ó, CH2, 10, significa o quê? O CH2 repetido 10 vezes aqui dentro. CH2, 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 10 vezes. Então, ó, tem CH3, CH2, 10, CH2C. Então, tem 10, 11, 12, 13, incluindo da carboxila. 13 carbonos aqui. 13, na letra A. Olha a letra B. CH2, 20.
Então 20 vezes o CH2 repetido aqui nessa cadeia linear, ó, 20 vezes. Tem 20, 21, 22. Tem 22 carbonos na letra B. Na letra C só tem 2, ó, 1, 2. Só 2 carbonos aqui, tá? E na letra D, CH2 15, é o CH2 repetido 15 vezes. CH2, 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 15 vezes. 15 mais 1 aqui, 16, mais 1, 17. Como que eu vou saber, então, qual ácido carboxílico mais solúvel em água? A solubilidade em água dos ácidos carboxílicos é devida ao OH. O OH, porque o H ligado ao O, forma a chamada ligação de hidrogênio com a água. Lembra, toda vez que o H estiver ligado, o H estiver diretamente ligado a F, O ou N, a gente vai ter a chamada ligação de hidrogênio. Substâncias que formam ligações de hidrogênio tendem a ser mais solúveis em água. Como no ácido carboxílico tem H ligado direto ao O, pelo OH, então ele forma ligações de hidrogênio com a água. Mas olha para essa cadeia carbônica. Quanto maior for a cadeia carbônica, mais parecida a estrutura do ácido carboxílico fica com o hidrocarboneto. Se eu desconsiderar a carboxila, quanto maior for a cadeia carbônica, mais parecido com o alcano ou com o hidrocarboneto vai ficar parecendo esse ácido carboxílico. E lembra que hidrocarbonetos são insolúveis em água. Hidrocarboneto não se dissolve na água. Então veja, eu tenho a carboxila com o meu OH, que facilita a dissolução na água. Por outro lado, eu tenho a cadeia carbônica, que dificulta a dissolução na água. Isso facilita, isso dificulta. Então, vê se vocês concordam. Quanto maior for a cadeia carbônica, mais difícil é dissolver na água a molécula. Porque a cadeia carbônica fica muito grande, a molécula fica muito parecida com o alcano, que são insolúveis em água, e essa carboxila, contendo seu OH, dificulta o processo de dissolução do restante da cadeia carbônica em água. Então, quanto maior for a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água. O contrário também é verdade. Quanto menor for a cadeia carbônica, maior vai ser a solubilidade em água dele. Esse tem 13, esse tem 22, esse tem 17, esse só tem 2 carbonos. Cadeia carbônica pequenininha, o OH que está aqui facilita a dissolução em água e essa cadeia carbônica pequenininha não atrapalha. Aqui promove a dissolução na água e esse pequenininho não atrapalha. Então o mais solúvel em água aqui é esse, é o ácido acético, é o que é usado para fazer vinagre. Esse aqui é o princípio usado para fazer vinagre, né? O ácido acético. Os outros, por terem cadeias carbônicas muito longas, a cadeia carbônica atrapalha a dissolução dele na água. Então, beleza. Assinale a alternativa que contém a substância de maior temperatura de ebulição. Olha para as estruturas de A a D aí, então. Vamos dar uma olhada em todas elas. São estruturas de função mista, concorda? Ó, tem carboxila em todas elas. A carboxila é característica de ácido carboxílico. Tem carboxila em todas. Característica de ácido carboxílico. Além da presença da carboxila em todas, tem também OH. OH ligado no carbono saturado, tá vendo? Então é uma função mista. Tem a função álcool presente, que é o OH ligado no carbono, que só faz ligações simples, né, o carbono saturado. Então tem a função álcool presente nessas moléculas e tem a função ácido carboxílico presente nelas também. Como é que eu vou saber aquela que vai ter a maior temperatura de ebulição? Veja, tanto o OH do álcool como o OH da carboxila é hidrogênio ligado a oxigênio. Toda vez que tiver hidrogênio ligado direto a F, O ou N, forma ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é forte em comparação a dipolo-dipolo e a Van der Waals. Ele é forte. Isso faz com que as substâncias, além de serem mais solúveis em água, tenham temperaturas de ebulição e de fusão muito altas, por conta da força maior
de interação entre as moléculas. O que eu vou ter que analisar, então, para saber qual molécula dessas 3, dessas 4, tem a maior temperatura de ebulição? É aquela que formar o maior número de ligações de hidrogênio. É o que tiver o maior número de OH. Nessa aqui tem um OH só. Nessa daqui tem 2 OHs. Nessa daqui tem 3 OHs. Nessa daqui tem 1, 2, 3, 4. O maior número de hidroxilas dessa molécula faz com que ela tenha o maior número de ligações de hidrogênio. Quanto mais ligações de hidrogênio ela formar, maior é a temperatura de fusão e de ebulição dela. Então, a substância que contém a maior temperatura de ebulição é a letra D. Inclusive, essa letra D vai ser também a mais solúvel em água, pela quantidade de hidroxilas ser maior do que a quantidade de hidroxilas presente nas outras. A hidroxila forma ligações de hidrogênio com a água também. Então, essa molécula é também a mais solúvel em água. Ela é a que vai ter a maior temperatura de ebulição, pela quantidade de hidroxilas e pela quantidade de ligações de hidrogênio ser maior, e é a que vai ser a mais solúvel em água também, pelo número maior de hidroxilas e pelo número maior de ligações de hidrogênio que ela forma com a água. Bom, galera, então é isso. Então nós vimos hoje alguns exercícios que faziam um apanhado geralzão de todas as funções que vocês viram até agora, né? Álcool, éter, fenol, enol, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster também, né? Fiz um apanhadão geral de todas elas e falou um pouquinho a respeito de algumas estruturas, da estrutura e das propriedades, tanto dos ácidos carboxílicos quanto dos ésteres. Lembrando que ácidos carboxílicos e ésteres são isômeros. Lá na frente, quando vocês forem ver isomeria, vocês vão ver que os isômeros se organizam aos pares, né, nas funções orgânicas. Existem algumas que pares delas formam isômeros, como, por exemplo, álcoois e éteres são pares de isômeros, quando tem o mesmo número de átomos de carbono, óbvio. E ácidos carboxílicos e ésteres também são isômeros entre si, mas aí é assunto mais para frente quando vocês forem estudar isomeria, tá? Então aproveitem essa lista de exercícios que eu resolvi para vocês e tentem resolver a lista de exercício que vai estar anexada junto do vídeo também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo pelos canais oficiais lá, né? Pelo meu WhatsApp e tal, que todos vocês que estão matriculados, eu estou nos mesmos grupos de WhatsApp que vocês estão, é muito fácil de me achar lá. Um abraço para todos vocês e até semana que vem.